Bom, agora eu quero resolver um segundo exemplo, que ele é relacionado ao chamado primeiro problema de Stokes, que é um problema clássico de mecânica dos fluidos, em que a gente vai lançar um olhar também sobre a transferência de calor, e com essa combinação de dinâmica do escoamento com a transferência de calor, a gente vai chegar no final do exercício, do exemplo, definindo um novo número adimensional que vai ser muito importante para as nossas análises de transferência de calor em convecção, né? Então, olhando aqui para a tela, a gente tem a geometria do problema de Stokes. Tá? Nós temos aqui no fundo, né, uma placa rígida que ela vai ser puxada com uma velocidade v constante. Tá? Sobre a placa, num meio semi-infinito, ou seja, que se estende do y igual a zero aqui na vertical até o infinito, coordenada y apontando para cima, nós temos um fluido. Esse fluido tem propriedades tais que a viscosidade dinâmica é μ, a densidade massa específica ρ e uma difusividade térmica, né, que é a relação entre K e o produto ρCp, alfa. Tá? Lembrando que a razão entre μ e ρ é a viscosidade cinemática, né, que recebe o nome, a letra grega ni, né, na sua definição, tá bom? Então, o primeiro problema de Stokes, ele é um problema transiente, tá? No seguinte sentido, num instante t negativo, digamos assim, né, antes do instante t igual a zero, a placa se encontrava em repouso, assim como o fluido, né? E então, portanto, no instante t igual a zero, né, a placa é puxada com uma velocidade v constante, né? Então, se a gente pensa só no problema hidrodinâmico, a placa é puxada com uma velocidade constante. Pela condição de não deslizamento, ela vai arrastar o fluido consigo, né? E, portanto, o fluido que está aderido aqui à placa vai se deslocar com uma velocidade v e vai ser criado um perfil de velocidades aqui na placa, certo? Então, à medida que a placa vai sendo puxada, né, mais e mais camadas de fluido sobre a placa, à medida que o tempo passa, vão sendo afetadas dinamicamente pelo movimento da placa, certo? Então eu fiz uma pausa aqui só para mostrar o que eu estou querendo dizer com essa movimentação da placa e do fluido, é, com esse vídeo aqui, tá? Então vou mostrar esse primeiro vídeo, que é exatamente isso. Eu tenho um fluido, né? Tem aplicado ali um corante no fluido, o fluido é bem viscoso, então a placa se move bem lentamente, ela está se movendo com uma velocidade, a gente está vendo que está se formando uma região dinamicamente afetada pela presença da placa, certo? Ela está sendo puxada e uma espessura de penetração hidrodinâmica está sendo formada, tá? Da mesma forma, ó, nesse outro vídeo, mas é uma animação, é isso que eu quero dizer com relação ao perfil de velocidades, tá? Então ficou ilustrado aí o que a gente estava querendo mostrar naquela figura estática, tá bom? Então, esquecendo a transferência de calor, só pensando na parte hidrodinâmica, na dinâmica do fluido, vamos pensar duas situações semelhantes, tá? Para serem comparadas. Na primeira, eu tenho um fluido A, certo? Esse fluido A é tal que a sua viscosidade é muito alta, né? Imagina então esse fluido é constituído de partículas que são bolinhas de isopor, né? Só que a liga é dada por um fluido muito viscoso, um melado, por exemplo, um mel, digamos assim, né? Então são bolinhas de isopor com um fluido bem viscoso. Então o Mi é muito alto, certo? Mas o Rho é muito baixo, né? E essa razão entre Mi e Rho, que é o Ni, a viscosidade cinemática, é portanto muito alta, certo? E na outra situação,
o fluido B, ele é tal que a viscosidade é muito baixa e a massa específica, a densidade, é muito alta. Então seria como, mal comparando, bolinhas de chumbo, digamos assim, né? Com um fluido que desse a liga ali entre elas, pouco viscoso, como um álcool ou uma solução aquosa, uma coisa assim, certo? Tá? Então, o fluido A tem um Ni, viscosidade cinemática, relação Mi sobre Rho muito alta, e o fluido B muito baixa. Tá? Então, uma pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: nessa ação de puxar a placa, né, essa manifestação, né, do movimento da placa sendo transferido para o fluido, ela vai ser muito mais intensa no fluido A do que no fluido B, certo? Porque ele tem uma viscosidade muito maior, né, e baixa densidade, então aquela informação do movimento da placa na horizontal, ela vai ser propagada na direção perpendicular muito mais rapidamente do que no caso do fluido B, certo? E essa ação, digamos assim, ela é única e exclusivamente devida à viscosidade cinemática, a relação entre Mi e Rho, tá? Ok? Então, colocando o problema, né, hidrodinâmico de lado agora e pensando no problema térmico, vamos pensar o seguinte: no instante T0 agora, eu tinha todo o meu fluido numa temperatura inicial, vamos chamar essa temperatura de temperatura T infinito, digamos assim, né? E lá nessa temperatura inicial, não tem infinito, TI aqui, né? Tá? TI, temperatura inicial. E aí no instante T igual a zero, eu encosto na fronteira Y igual a zero, aqui na parede, uma temperatura TS, né? Maior do que TI, certo? Né? Então, imediatamente o que vai acontecer é que a fronteira estando a TS, vai haver uma propagação de calor, uma difusão do calor da parede em direção ao meio, certo? Em direção ao meio. Quanto maior a difusividade térmica, né, mais rapidamente aquela informação do contorno de que a temperatura mudou vai se propagar meio adentro, certo? Quanto maior for o alfa, né, maior for a difusividade térmica, mais rápido isso vai acontecer. Quanto menor for o alfa, mais lentamente aquela camada, aquela frente de penetração térmica agora, vai avançar. Tá? E essas duas frentes de penetração, digamos assim, a frente de penetração hidrodinâmica, como se fosse uma espessura da camada limite hidrodinâmica, certo? Não deixa de ser. E uma espessura da camada limite térmica estão desenhadas aqui, certo? Para um determinado instante de tempo t. Né? E os parâmetros que governam essa taxa de crescimento das camadas de limite hidrodinâmica e térmica são justamente a viscosidade cinemática e a difusividade térmica, respectivamente. Tá? Então, o primeiro problema de Stokes, ele trata exatamente disso, tá? Do ponto de vista hidrodinâmico. Então, como é um problema transiente, né, na equação da conservação da quantidade de movimento, existe o termo transiente aqui, ó, um ρ du dt, tá? Que não tinha nas nossas deduções lá, mas não é difícil de acrescentar ele aqui. Então a gente tem aqui o nosso ρ du dt, né, mais os termos advectivos, que a gente já tinha conhecimento deles lá, a pressão e tal, tá? Bom, então aqui, ó, para esse problema especificamente, né, a placa é puxada na direção x, certo? Então, a componente da velocidade na direção v não existe. O que existe é a componente da velocidade na direção x, que varia com y. Ou seja, o u, né, que é a componente uzinho, componente da velocidade na direção x, varia com y. A gente está vendo ela variar com y aqui, ó, tá? Ok? Esse aqui é o u de y. Mas o du dx é igual a zero, certo? Tá? Ok? Porque a placa é infinita, né? Tá? Então não tem por que o u variar com x. Eu puxo a placa infinita, em qualquer estação x, né, a velocidade u vai ser a mesma. Então não tem du dx nesse caso. Então esse primeiro termo se cancela pelo fato do du dx ser zero, o segundo termo se cancela pelo fato do v ser zero,
Eu não tenho gradiente de pressão, porque o movimento é induzido pelo, pelo deslocamento da fronteira, certo? E esse D2U dx2 aqui, ele se cancela também, tá? Eu esqueci de riscar ele aqui, mas ele se cancela também porque ele é derivado com relação a x do du dx. Então ele vai embora também. Então o que a gente vai ter, na verdade, é isso aqui. Ó. É o ρ du dt é igual a mi d2u dy2. Como o ni é igual a mi sobre ρ, né, nós temos a nossa equação que governa o problema aqui. Tá? E ela está submetida a essas condições. Uma condição inicial de que em t igual a zero, a velocidade é igual a zero. Uma condição de contorno y igual a zero, que a velocidade é igual a v. E uma condição y indo para o infinito, que o é igual a zero, porque lá no infinito é o meu limite não perturbado ainda, certo? Tá? Beleza?